Fala galera, aqui é o Fred do canal Fredcast Games. Vamos falar sobre geração passada. Alguém ainda tem interesse em adquirir um PlayStation 4, um Xbox One ou até mesmo um Nintendo Switch, o primeiro Switch, que agora já tenho dois. Então vamos falar como é que estão esses videogames hoje, em 2025, quais as vantagens, as desvantagens, se vale a pena, se ainda tem jogos, tá bem? Vamos lá. Bem, eu vou falar de PlayStation e Xbox mais ou menos no mesmo patamar, tá bem? Por quê? Os dois foram lançados lá por 2013, então já tem muito tempo, né? 12 anos. E o normal era que esses consoles já teriam que ter sido deixados para trás há muito tempo. Porém, não foi isso que aconteceu. É a primeira geração que aconteceu isso. Por quê? Porque os PlayStation 5 e Xbox Series são retrocompatíveis com os games da geração anterior. Praticamente 100% dos games. Então, fez com que os games antigos, tipo assim, se você não teve um PlayStation 4, comprou um PlayStation 5, e aí você chega para comprar os games, você pode comprar games do PlayStation 4 e rodar normal no seu videogame. Então, parece que é game da geração. Aconteceu isso comigo, porque eu não tive o Xbox One, e aí eu comprei o Xbox Series no lançamento. E aí eu fui correr atrás dos games que estavam com preços bons e eram bons games. Quais eram esses? Os games de Xbox One. Então foi ótimo, foi excelente, que eu paguei pouco, para mim era tudo novidade. Então é tudo mais ou menos por aí. Bem, com relação a comprar hoje, então é tudo muito relativo. Você tem o dinheiro para comprar um videogame novo, é melhor comprar um videogame novo. Porque falar em PlayStation 4 e Xbox One é falar em videogame usado, porque normalmente você não vai achar um videogame desse novo para comprar. Pode até achar, sei lá, mas normalmente não vai achar. Então é falar em videogame usado. Se você achar um bom custo-benefício, qual a vantagem desses dois videogames? As lojas ainda existem, estão ativas e, por incrível que pareça, ainda tem games sendo lançados, inclusive games famosos. Não a maioria, tá? A maioria dos games atuais famosos, assim, AAA, não são mais lançados para essa geração anterior. Mas ainda tem uma porcentagem grande lançado para eles. E os games indies, por exemplo, talvez a maioria seja lançado para eles ainda. Então vale a pena pensar sim. Agora, você não teve, né? A história é essa. Tipo assim, quem vai comprar um PlayStation 4 ou um Xbox One é a pessoa que. Eu conheço vários assim, tá? É a pessoa que jogou o Play 2 e aí ficou sem videogame e não se interessou mais. Essa é a pessoa correta para entrar nessa geração. E por quê? Porque ela não está esquentando muito para videogame, tá? Então ela está interessada em comprar alguma coisa atual para se atualizar em alguma situação, mas ela não está a fim de gastar 3 mil. Então ela vai, pesquisa muito bem e desculpa, e confere preço e produto, porque comprar usado é sempre complicado. Mas dá para comprar sim, produtos bem conservados e às vezes até com preço bom e cheio de mídia física. Eu já comprei assim e é até interessante. Então, falei a situação do Xbox One e do PlayStation 4. Agora eu vou falar do Switch. Então, o Switch acabou de entrar o Switch 2, né? Então tem muita coisa para o Switch ainda chegando, apesar de que eu tenho quase certeza de que ele não vai ficar todos esses anos que o PlayStation 4 e o Xbox One ficaram. O Switch não deve ficar esse tempo todo aí
com as empresas lançando para ele e coisas assim. Por quê? Porque o hardware dele já era muito defasado, já estava defasado demais. Então, as empresas, algumas já nem lançavam, mesmo sendo o Switch um videogame tão vendido quanto foi. Mas, assim, tem aquela situação também. Você gosta dos games do Mario e parou lá no Nintendo 64? Então, e também não está tão afim de gastar os 3.000 no Switch 2, então o seu videogame é o Nintendo Switch. Também está funcionando todas as lojas, tem diversos games relançados, no caso do Wii U e mais os games do Switch, do Mario, do Donkey Kong e toda a situação. Então, essa é a situação de comprar o primeiro Switch hoje. E o primeiro Switch dá para comprar novo, né? Porque ainda está em produção e acabou de ser lançado o Switch 2. Então é um caso um pouco diferente do PlayStation 4 e do Xbox One, mas é engraçado, né? Porque assim, é um caso diferente, porém gráficos melhores estão no PlayStation 4 e no Xbox One do que no primeiro Switch. É meio louco pensar assim, né? Mas é isso, essa é a situação. Tá interessante a gente acompanhar essa modificação de costumes, porque antes, quando você lançava um novo videogame, o anterior era largado para o lado e era praticamente esquecido. Não, ninguém lançava mais nada para ele. Hoje não. Por quê? Porque a loja ainda funciona e os números contam muito. No caso, o PlayStation, por exemplo, o PlayStation 4, deixa eu ver se eu lembro números, vendeu 114 milhões, acho que foi isso. E agora o PlayStation 5 chegou a 80 milhões. Então, só esse mês passado, se eu não me engano, que o PlayStation 5 superou a quantidade de pessoas online utilizando PlayStations, digamos, né? Superou o PlayStation 4 só no mês passado. Então é muito diferente de gerações da época dos 8 bits, 16 e 32. É muito diferente. Então, espero que eu tenha explicado perfeitamente para vocês qual é a situação de adquirir esses consoles. Mas é claro, são consoles excelentes e têm assim bibliotecas extensas e divertidíssimas. É só se você não teve ainda e tá com a grana meio restrita, é a hora de comprar um console desse usado, pesquisar direitinho e ser feliz. Se vocês gostam dos vídeos, deixem um like, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.